Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa história da enfermagem. E hoje a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar para vocês, sobre uma personalidade brasileira que se destacou nos campos de batalha, com os cuidados de enfermagem, obviamente. A gente tem a nível mundial Florence Nightingale. E a nível nacional, nós temos Ana Justina Ferreira Nery. A gente vai estudar um pouquinho sobre ela hoje, tá bem? Ana Nery, ela se chamava Ana Justina Ferreira Nery, mais conhecida popularmente como Ana Nery. Ela nasceu no dia 13 de dezembro de 1814, na vila de Cachoeira do Paraguaçu, lá na Bahia. E aí, Ana Nery, ela se casou muito nova, né? Com 23 anos, ela se casou com o capitão de fragata Isidoro Antônio Neto. E ela teve 3 filhos com ele: Justiniano, Isidoro Antônio e Antônio Pedro, tá? E aí, devido à ausência de Isidoro, o esposo dela, porque ele viajava bastante, né? Ele era da Marinha. Ana, ela desde cedo, ela assumiu as responsabilidades da família e da educação dos filhos também. Então, ela praticamente criou os 3 filhos sozinha, pois o marido dela vivia muito, né, embarcado. Poucos anos depois de casamento, o marido dela, né, veio a falecer a bordo do navio 3 de Maio, lá na costa do Maranhão. Então, Ana, ela ficou viúva aos 29 anos de idade, novíssima, né? E ela aí passou a se dedicar na formação dos seus filhos. Isidoro Neri, filho, ele tornou-se militar. E Antônio Pedro e Justiniano, eles se formaram médicos. Tá? Então, um seguiu a carreira militar, os passos do pai, e os outros 2 foram para a área, seguir na área médica, se formaram em medicina. E aí ela cuidou dos seus filhos, ela teve todo o carinho, a paixão, né, de cuidar dos seus filhos, mas com o passar do tempo, né, eclodiu uma guerra que foi chamada Guerra do Paraguai, né, em 1864, que o Brasil integrou, né, a Tríplice Aliança nessa guerra. E aí os seus 3 filhos se incorporaram como voluntários a fileiras do exército. Então os filhos dela foram servir ao exército, né? Assim como um irmão dela, o Major Maurício Ferreira, e outros parentes também foram servir nessa guerra do Paraguai. E aí, Ana, sensibilizada com a dor da separação dos seus filhos, né? Ela já não tinha marido, irmãos foram, e os filhos também, então ela se sentiu sozinha. E o que foi que Ana fez? Ela requereu ao presidente da província da Bahia, o governador da Bahia da época, o conselheiro Manuel Pinho de Souza Dantas, que ela pudesse acompanhar os filhos e o irmão durante a guerra, ou ao menos prestar serviços nos hospitais do Rio Grande do Sul. Tá? Então, ela, sensibilizada com essa dor da separação, ela disse: eu vou para perto dos meus filhos, da minha família. Eu estou sozinha aqui na Bahia praticamente e eu quero ser útil, né, também ao meu país, servir ao meu país. Não vou ficar de braços cruzados diante dessa situação. E aí ela, no dia 8 de agosto, ela foi e escreveu para o presidente da província, oferecendo-se para cuidar dos feridos de guerra, enquanto o conflito durasse. Tá? Então ela não foi, foi para ver os filhos e voltou. Não, ela queria ficar enquanto o conflito, toda essa guerra perdurasse. E aí ela escreveu, né, essa carta. Excelentíssimo Senhor, tendo já marchado para o exército 2 de meus filhos, além de um irmão e outros parentes, e havendo-se oferecido o que me restara nessa cidade, aluno do 6º ano de medicina, para também seguir a sorte de seus irmãos e parentes na defesa do país, oferecendo seus serviços médicos, como brasileira, não podendo resistir à separação dos objetos que me são caros e por tão longa distância, desejava acompanhá-los por toda parte, mesmo no teatro da guerra, se isso me fosse permitido. Mas, opondo-se a esse meu desejo, a minha posição e o meu sexo, não impedem, todavia, estes motivos que eu ofereça meus serviços em qualquer dos hospitais do Rio Grande do Sul, onde se façam precisos, com o que satisfarei ao mesmo tempo os impulsos de mãe e aos deveres de humanidade,
para com aqueles que, ora, sacrificam suas vidas para a honra e brio nacionais e integridade do império. Digne-se Vossa Excelência de acolher benigno este meu espontâneo oferecimento, ditado tão somente pela voz do coração. Então, aí, em 6 de agosto de 1865, ela enviou essa carta ao presidente da província da Bahia, sensibilizada com a separação dos filhos, né? Não resistindo mais, ficar longe dos filhos, ela foi e escreveu essa carta. E pouco tempo depois, ele recebeu essa carta e ele aceitou o pedido de Ana Nery. Tá? Ana Nery, ela já havia, ela tinha um pouco de conhecimento acerca da enfermagem. Ela não foi ali sem saber de nada. Ela não foi ali sem nenhum tipo de conhecimento. Ela já havia trabalhado, né, e estudado também um pouquinho sobre a enfermagem. Ela já tinha servido ali em hospitais de caridade na Bahia. Então, ela já tinha um pouco de conhecimento acerca da enfermagem e ela foi prestar esses serviços lá nos hospitais do Rio Grande do Sul. E aí, no dia 13 de agosto, né, poucos dias depois, Ana Nery embarcou para os campos de batalha, onde também pelejavam 2 irmãos seus. Então, além dos 3 filhos, tinham 2 irmãos e outros parentes. E aí, durante toda a campanha, ela prestou serviços ininterruptos nos hospitais militares de Salto, Corrientes, Humaiatá e Assunção. Tá? Então, ela prestou serviços em diversos hospitais, não só aqui no Brasil, mas também no Paraguai. E ela prestava serviços de ordem higiênica através de banhos diários nos doentes e limpeza dos seus leitos e todos os materiais que seriam utilizados nele. Então, ela já começou ali com a questão da higiene, né? Como a higiene se fez importante, não só lá no cenário de guerra de Florence, mas também aqui, né, com Ana Nery. Então, Ana Nery, ela já começou a implantar a higiene através de banhos nos doentes, né, banhos diários. Os doentes passavam dias sem tomar banho, então as feridas infeccionavam, os doentes perdiam membros pela infecção das feridas, tá? Então ela limpava os leitos também. Eles viviam em meio a ratos, cobras, aranhas, né, bichos peçonhentos, enfim, a sujeira mesmo. Então isso tudo prejudicava na recuperação dos soldados. E ela chegou lá e fez toda essa mudança, né? Além dos materiais que seriam utilizados neles. Então, ela fazia toda a limpeza, toda a desinfecção dos materiais também que seriam utilizados. Além de higiene das roupas, né? As roupas mesmo dos soldados, as roupas de cama, os lençóis, tudo isso ela prezava bastante pela higiene, né, dos soldados e do hospital em si. Ela prestava também serviços de ordem nutricional. Ela determinava 3 refeições diárias para uma recuperação mais rápida e cuidados de assistência de enfermagem com curativos sempre limpos e novos, prevenindo assim infecções que normalmente naquela época mataria a maioria, e com plantas medicinais, pois a mesma tinha um ótimo conhecimento acerca da fitoterapia. Então, ela conhecia plantas medicinais, então ela já fazia ali os preparos e dava para os doentes. Ela determinou também 3 refeições diárias. Os pacientes às vezes não chegavam nem a se alimentar no dia. Então ela determinou que eles tivessem 3 refeições diárias para que o organismo começasse a reagir, né? Ficasse mais forte e começasse a reagir. E os curativos também, ela preconizava que ficassem sempre limpos, tá? Sempre trocando. Sujou o curativo, vamos trocar por um novo para prevenir infecções, né, que matava, chegava a matar o paciente, morria de sepse naquela época. Então, bem como nos hospitais da frente de operações, sendo esta atividade privativa da medicina, já que apesar da falta de condições, pouca higiene, falta de materiais e excesso de doentes, Ana Nery ela chamou a atenção por sua dedicação ao trabalho como uma enfermeira por todos os hospitais por onde ela passou. Então, era tudo muito precário naquela época, né? Então, assim, ela
não tinha condições, os hospitais eles não tinham condições, não tinha higiene, não tinha material suficiente para estar cuidando e dando tratamento adequado a esses soldados. E muita aglomeração, né, de soldados. Então, Ana Nery, ela chamou a atenção porque ela se dedicava, ela foi extremamente dedicada no seu serviço como enfermeira e ela cuidava de todos. Ela não queria saber se era um soldado aliado ao Brasil ou era oponente. Ela cuidava de vidas, ela não queria saber se era aliado ou não. Não, para ela era um ser humano. Então, o ser humano era que tinha o valor ali para ela. Sua dedicação a toda prova e a qualquer hora do dia ou da noite valeu a ela o título de mãe dos brasileiros. Não só aos nossos socorria, bastava ser um ferido para ela oferecer os cuidados que precisavam. Então, Ana Nery, ela era incansável também. Ela passou ali 5 anos, né? A guerra durou um pouco mais de 5 anos, mas ela passou 5 anos lá nos campos de batalha e ela não parava. Ela era incansável, né? Uma guerreira, literalmente. E aí, só depois de 5 anos de trabalho, terminada a guerra, ela voltou para o seu lar. Lá nos campos de guerra, ela viu um de seus filhos morrer e trouxe consigo 3 órfãos de guerra, cujos pais soldados caíram nos campos de batalha. Então, Ana Nery, ela mudou todo o cenário ali que ela encontrava. Ela, obviamente, teve bastante resistência, principalmente dos médicos, dos homens, né, que estavam nos níveis acima dela. Ela tinha bastante resistência, ela encontrou bastante resistência em relação a eles, porque eles não admitiam que uma mulher ela pudesse chegar onde Nanette chegou, né, e fazer com que tomasse proporções tão grandes, né, pelo simples fato dela fazer o mínimo ali, coisas poucas, coisas pequenas, tornasse algo tão grande. Então, eles não admitiam que uma mulher chegasse e tomasse uma posição tão importante ali nos campos de batalha, né? Mas Ana Nery, ela não fraquejou, era uma baiana lá arretada e batia de frente e chegou aonde ela chegou. Ela era incansável. Na Bahia, quando ela retornou 5 anos após, ela teve a mais brilhante recepção. O imperador Dom Pedro II concedeu-lhe uma pensão anual, tá? E essa pensão ajudou com que ela criasse a família, os órfãos, né? E a condecorou com medalhas humanitárias de 2ª classe de campanha. Sem falar também que Ana Nery, ela chegou em alguns hospitais, e os hospitais não tinham condições nenhuma de oferecer cuidados aos doentes. E Ana Nery, com suas finanças, né, com seu poder aquisitivo, com seu dinheiro, ela comprava, né, os materiais necessários para cuidar ali dos soldados. Então, ela comprava o material necessário para o hospital para dar uma melhor assistência de enfermagem aos soldados, né? Ela era incansável. E aí, Ana Nery, ela faleceu no Rio de Janeiro, aos 66 anos de idade, em 20 de maio de 1880, sendo enterrada no cemitério São Francisco Xavier. A causa da morte de Ana Nery, ela não foi divulgada, então assim, eu não encontrei em fontes seguras a causa da morte de Ana Nery. Só a idade e a data. No dia 20 de maio, a gente comemora o dia do técnico de enfermagem, tá? Então, a gente tem o dia do enfermeiro, né, que Getúlio Vargas, em 1938, decretou o dia do enfermeiro aqui no Brasil, a ser celebrado dia 12 de maio, e o dia 12 de maio, que é o nascimento de Florence, e o dia 20 de maio, que é a morte de Ana Nery, tá, ficou instituído que seria o dia do técnico de enfermagem. E também criou-se a Semana da Enfermagem, né, onde nessa Semana da Enfermagem a gente presta homenagens especiais a Ana Nery em todos os hospitais e escolas de enfermagem do país. Então, uma semana comemorativa em alusão à enfermagem. Então, a gente comemora do dia 12 ao dia 20 e a gente faz ali diversas comemorações, diversos eventos, tá? Em todas as escolas e hospitais do Brasil.
tá? E em sua homenagem também foi denominada, em 1923, Ana Nery, a primeira escola oficial brasileira de enfermagem de alto padrão. Ela não foi a primeira escola de enfermagem do Brasil, a gente teve outras antes, mas a de alto padrão foi a dela, Ana Nery, em 1923, como homenagem a ela, tá bom? E é isso, gente. Eu vou deixar aqui para vocês no box de informações o link para vocês assistirem o filme de Ana Nery, tá? Que ele é com Marília Pêra, é um filme brasileiro e faz parte também, né, para agregar conhecimento a vocês. É um filme extremamente legal, tá? Vocês vão adorar a historinha de Ana Nery. Então é isso. A gente se encontra lá na próxima aula, tá bom? Tchau!